E aí, pessoal, tranquilo? Aqui é o Mau79, seja bem-vindo ao podcast da tua galera, da minha galera, da galera do Mau. E no episódio de hoje, galera, pra variar, eu não estou sozinho, tô aqui com meu amigo MK Crito. E aí, pessoal, tudo beleza? MK na área. E bora falar de assunto bom e discussar a respeito. Tamo nessa. Galera, hoje a gente vai falar sobre o Resident Evil 3 Remake. É um jogo aí que tava sendo muito esperado, pelo menos por mim e pelo Kirito, né? É, Kiritinho. E a gente tem um pouco de nostalgia, a gente tem um pouco de rage, é tudo junto, misturado. A gente vai falar tudo sobre isso agora. Exatamente. Resident Evil 3 é uma verdadeira TPM, pra você ter ideia. Aí, ó. Então tá, galera. Então fiquem aí e bora destrinchar esse jogão aí. Bora. Bom, senhores, então nosso episódio aí a gente vai falar sobre esse Resident Evil 3, né? Que é o remake, né, Kiritinho? Foi todo repaginado. A gente pode falar que é um Resident Evil 3 repaginado, reimaginado, como a Capcom mesmo fala, né? E ele teve discussões, né? Ele teve alguma coisa. O que eu posso falar já de imediato, galera, foi que eu acabei jogando ele em live algumas vezes. Eu também farmei em live um bom tempo. Foi uma live bem chata, mas pra mim foi boa, que eu farmei pra caramba. E eu me divertiu, né? Ao frigir dos ovos, eu sei que nenhum jogo vale R$250, né? Nada justifica tu pagar R$250 em um jogo, pelo menos na versão dos consoles. E lá na Steam tava 100 e alguma coisinha, né, querido? 120 e poucos, né? R$129,90. Então a gente sabe que a gente não vai aqui falar sobre questão de preço, que é unanimidade aqui, a nossa opinião, a questão do é caro, né? Ponto. Já que a gente já resolveu bater o martelo que o jogo é caro, então a gente já pode pegar agora. Querido, Resident Evil 3 Remake. A gente já tinha visto alguns trailers, até que tava mostrando um pouquinho demais. Vamos começar com o design dos personagens, querido. Tu achou da Jill, do Nemesis, Brad? Olha, Mau, a Jill tava linda, maravilhosa, deslumbrante. A modelo russa que colocaram pra ser o modelo de rosto ali é linda, espetacular. Ela ficou incrível. Enquanto eu jogava, eu ficava girando o analógico 360 graus pra ver cada detalhe, porque ficou muito, muito bonito. Não só o dela, o Carlos ficou bacana, aquele estilo cabelo, né, todo bagunçado. Samambaia, assim, samambaia. Ficou bacana. Gostei do design dos personagens, dos mercenários, ficou bem legal mesmo. Até o narizinho do Nemesis foi chamativo. Ficou um visual muito bonito mesmo. Muito bonito de verdade. Eu acho que a Capcom caprichou, né? Da mesma forma que eles trabalharam bastante no 2, eles puderam trazer esses gráficos. Tá certo que eles pecaram em talvez acabar repetindo ali alguns modelos de zumbis, né? Poderiam, quem sabe, ter criado mais. Mas o visual dos personagens está lindão mesmo, assim como fizeram com o segundo. Eu concordo. Eu acho que a Jill... Até tem uns vídeos, né, que é a Jill jogando com a Jill. Tu chegou a ver, querido? Achei muito massa. Sim. Ficou bem legal. Eu acho até a questão da roupa dela, né? Isso. Ela não tá mais parecendo que saiu da balada. É verdade. Ela parece que ela tava meio que numa quarentena, né? Aí a Jill é a precursora da quarentena. Inclusive, se você ler aqueles pequenos recadinhos, aqueles bilhetes no apartamento dela, antes de você dar de cara com o Nemesis, você consegue entender que ela realmente tava presa ali no quarto e tava ali sendo vigiada, espionada ali, né? Sim. Por alguns mandantes. Ela tava de molho desde o incidente da mansão, né, querido? Isso mesmo. Foi ela mais, né? O Chris já tava em outra parada. Ela colocou ela de molho, né? Que ainda estavam tentando, depois do relatório do Wesker, né? Isso. Ninguém entendeu direito o que aconteceu na mansão. Então tava naquela, né? Ela tava na quarentena, mesmo ela não lavando aquela louça dela, que tava uma bagunça lá, mas... É verdade, tava em quarentena. Eu acho, então, design dos personagens. E a gente pode falar até o mesmo questão do level design, né, querido? Tudo que foi retratado no jogo é sensacional, galera. Então isso foi mesmo Ctrl+C, Ctrl+V nos zumbis. E, cara, é um problema decorrente até mesmo do 2.
Eu sei que do 2 a gente não tem tanta coisa pra reclamar, né? Claro que o pessoal sempre reclama de tudo, mas ao meu ver, assim, eu não chega a me incomodar, mas quando tu começa, depois do primeiro gameplay, tu começa a perceber um pouco mais que, cara, é o mesmo zumbi, só que num lugar diferente, né? Com a mesma roupa, etc. Tu começa a perceber que a questão do zumbi é, sim, bem repetitivo. E no 3, como é um mapa mais aberto, né, querido? A gente acaba explorando a área externa, né? A gente consegue perceber isso mais, porque, em teoria, era pra ter mais zumbi na delegacia. Na rua, então a gente acaba percebendo isso mais, fica mais evidente, né? Deu pra notar que tinha umas modelagens novas, mas pelo tamanho de Raycon City, pelas ruas serem bem amplas, assim, dava pra gente ver um repeteco acontecendo, sim. Acho que poderiam ter caprichado mais isso aí. Aquele zumbi policial é o mais manjado do mundo, né? É aquele que tem o chapéuzinho, aquele, né? Aquele da roupa clássica de policial é fato, mano. Vou dar uma olhada de shortinho. Então eu acho que isso no Resident Evil 2 tu consegue perceber no segundo gameplay e no 3 já no primeiro, querido, né? Já no primeiro. Então talvez isso sim é uma questão dos designs do personagem, mas é mais o Ctrl-C, Ctrl-V, porque mesmo que eles sendo repetidos, né? Eles não acabam sendo feios, né? Não acaba sendo pixelado, etc, que a gente tá vendo nos jogos que tá lançando por agora. É mesmo. Mas, pois bem, queridinho, então a gente, né, batemos o design dos personagens, tá tudo ok, né? Tudo ok na medida do possível, né? Mas eu acho que também entramos num consenso que, cara, a Jill foi sim um destaque, mano. Gostei bastante. Eu tinha gostado do Leon e da Claire no Resident Evil 2, mas eu gostei sim. Performance, etc. Não aparece aquele robótico, parece de fato pessoas, né? Pessoas interagindo uma com as outras ali, né, queridinho? Isso. Tá, bom, querido, história do jogo, tá? Que a própria Capcom fala que é uma reimaginação. A gente teve uma navalha, né? Sim. Não é novidade, né, galera? A gente sim teve uma navalha em muitas partes do jogo, Clocktown, Minhocão, a Jill na delegacia, e fora as cenas de transição, tipo Nemesis, Brad e Jill na frente da delegacia, e mais boas coisas, né? E então a história, ela deu uma resumida grande. O que tu achou disso, Critinho? Olha, Maú, vou revelar uma coisa aqui, né, no podcast. Eu não cheguei a jogar o clássico em nenhum momento da minha vida. Mas eu conheço a história, vi gameplay, mas eu jogando mesmo, interagindo com o personagem, não joguei. Porque, infelizmente, eu não tinha sorte ao comprar os CDs ali do PlayStation 1. Sempre vinha bugado, mas eu vi amigos jogando, eu vi gameplays, então eu conheço a história de gameplays. Mas por conhecer a história, já ter visto detonado, já ter visto gameplay do início ao fim em vários canais, eu realmente vi que teve diversas mudanças, né? Mas eu posso dizer que essas mudanças deixaram os fãs saudosistas extremamente grilados e foi um haterismo muito grande, né? Porque eles esperavam que grandes partes do clássico estariam presentes no remake, na reimaginação também, e a gente viu que isso acabou não acontecendo. Com respeito à história, eu confesso que achei a história curta. Eu acho que poderia ter durado mais. Eu também concordo que parece que em um determinado momento é muito corrido alguns acontecimentos. Acho que poderia colocar um fillerzinho ali, sabe? Pra dar aquele espacinho de tempo entre um acontecimento e outro. Mas nem por causa disso eu deixei de me divertir. Foi bem divertido, mas eu concordo sim que a história podia ter sido maior. Tá certo. Bom, a questão da história do jogo, pra mim, eu não joguei no lançamento. Eu lembro, né? Uma vez aqui tinha uns camelozinhos, né? Na frente do Mercado Público em Porto Alegre, pra quem mora deve conhecer. Então eu lembro do lançamento dele, que via aquele bonitão e tudo. E eu não tinha PlayStation na época, eu mal tinha um Super Nintendo. Aí eu acabei jogando bem um pouquinho do comecinho dele na locadora. Daí depois, bem mais pra frente, quando eu comprei o meu PlayStation, eu tinha um PlayStation, eu acabei dando a destrinchada boa. Eu joguei bastante o 3. Joguei mais o 3 do que o próprio 2. Eu gostava mais do 3. Eu achava, sabe, a questão de tu tá aí fora da delegacia. Eu gostava também que, como eu não sabia jogar direito ainda, eu era apelão. Tu já começava lá com a Jill, botava no fácil, né? Já começava a destrinchar, arregaçar o zumbi. Daí depois que tu vai jogando certinho. Eu gostava do pós-game dele. E isso eu sinto falta. Até eu lembro de eu ter comentado com o pessoal na live até mesmo, né? Que ele tinha comentado. Se eu não me engano, é um podcast de notícia, um giro de notícia. Eu sempre falei, a única coisa do Resident Evil 3 pra um remake desse, quando foi anunciado, eu não abri a mão de ver aquela cena da Jill, o Brad e o Nemesis, quando eles se encontram tudo pela primeira vez na frente da delegacia, né? É onde tu tem as escolhas no Resident Evil 3 no clássico, né? Tu tem aquelas escolhas. Ali tu escolhe se tu quer lutar com o Nemesis
ou tu quer fugir dele, né? Isso. Aí fugir, tu já entra na delegacia direto. Quer lutar, tu luta com ele. Daí é onde a mecânica de esquiva, né? Eu me lembro que antes era pra baixo quadrado, assim. Era difícil de fazer, mas tinha. E daí tu pegava o cartão, né? Lá no corpo do Brad, tudo. E isso não teve. Eu achei uma história boa, rushada, porque na verdade é um jogo rushado, né? A Jill, ela tá sempre fugindo. Então, ela tá sempre indo de A a B. Eu achei ok. Bom, pulou muita coisa. Eu acho que talvez a gente poderia ter 1 hora a mais no gameplay, sim. Talvez ao Minhocão, etc, mas Clock Town e a Jill na delegacia eu não abriria a mão, sabe, querido? Eu acho que faltou sim. Tô mentindo se eu falar que eu não queria que tivesse, sabe? Acho que teria sido bem bacana ela ter entrado na delegacia, alguma referência assim ao Leon, a Claire, né? Quem sabe ela observando ali em algum momento alguma coisa que eles deixaram pra trás, ou um sinal da passagem deles ali, sabe? E eu confesso também que tu começa a entender que sim, é uma forma pronta do Resident Evil 2 que foi adaptada pro 3. Eu acho que se esse jogo tivesse mais 1 ano, a gente vai falar mais sobre isso depois, galera, mas eu acho que se esse jogo tivesse mais 1 ano de trabalho firme, talvez 2020 não, né, querido? Porque como a gente tá vivendo uma pandemia, daqui a pouco se o jogo fosse pra 2021, a gente não ia ter praticamente o mesmo jogo. Não sei, nunca se sabe, né? Verdade. Mas eu acreditaria, assim, que pelo menos mais 1 hora de gameplay precisou, principalmente na parte do final. Eu sei que Resident Evil, o final dele sempre é aquele com, né, a Ada toca do nada uma bazuca pro Leon. Tu vai pegar uma arma que, olha aqui uma casa, um raio laser aqui do meu lado, eu não tinha visto até agora, né? Destruir o último boss é sempre bem conivente, assim, e convincente, né? Tá aquilo ali na hora certa, no lugar certo. E até nenhum momento do jogo tu te deu bem, mas ali no final tu vai te dar que do nada vai aparecer, né? A gente sempre veio isso. Tome uma Rocket Launch aí, boa sorte. Eu também confesso que a gente talvez poderia ter isso diferente nesse remake. Eles estão, né? Teve lá o 2, agora tá vindo esse aqui, a gente vai ter aquele mesmo final que tu vai dar um bazucaço no boss e vai matar. E acabou não fugindo. Eu acho que eles andaram muito no trilho. Me lembra muito o Gears 4. Mas óbvio que o Resident Evil já tinha uma base excelente do 2, né? Mas é aquele jogo que, tipo, só deu service, mano. Em questão de história, né? Tipo, não espera. Tudo que tu esperava vinha a mais, não teve. Mas eles trabalharam, né? Tipo Star Wars, o Force Awakens, né, querido? É o que o fã quer ver, na hora que ele quer ver. E, mas mesmo assim, depois que tu passou umas horas, não, mas eles vão dar uma surpreendida em algum momento e esse momento não teve. Então eu acho uma história boa, uma história rushada, porque o jogo é rushado, né? Com a imersão do jogo, tu sabe que é rushado. Mas eu ainda queria me surpreender um pouquinho mais, já que sendo uma reimaginação, né? E com toda essa navalha pegando aí, eu queria ser surpreendido um pouquinho mais. É verdade. Mas então, querido, já que, né, a história foi isso, a gente pode ter, mas teve algumas mudanças, né, do 2 pro 3, mesmo sendo um remake, mesmo sendo o mesmo motor gráfico, claro que a localização, né, mesmo acontecendo antes, durante e depois, né, querido, do Resident Evil 2, aconteceu exatamente durante isso. A gente teve as mudanças, que foi esquiva. Sim. A gente teve toda aquela interação lá com o Carlos. O que tu achou sobre isso, querido? Muito legal. A questão da esquiva, deles terem preservado ali, adicionado um meio de você se defender, reagir, além de você estar armado ou não, foi muito bacana. A esquiva da Jill não é uma esquiva muito difícil de fazer, você acertando um timing ali certinho, você consegue até fazer uma espécie de contra-ataque, né? O do Carlos eu achei mais bacana ainda, ele dá uma umbrada ali no inimigo e dá uma empurrada, é bem bacana, muito bom. Achei bem legal também a faca não se desfazer, ela ficar no inventário ali e ser faz mais sentido, não faz, querido? Faz, sem dúvida. Achei bem bacana isso. Se bem que, enquanto eu tava jogando, eu praticamente usava ela pra quebrar as caixas. Mas ela estando ali, eu sabendo que ela não ia se quebrar, era uma grande segurança. Mas ela estando ali fixa, ela não poderia ser usada como um item de defesa como era no 2. Mas mesmo assim, o fato dela poder ser usada como uma arma fixa, sem ser danificada ou ali ter que pegar outra pra poder usar, já foi uma grande ajuda. Mas eu também, eu concordo, mano. Eu concordo que a mudança, ela percebe quando começa a jogar, né, querido? Quando tá a Jill fugindo do apartamento dela, tu vê que a Jill, ela é mais leve do que os personagens do 2. Eu sei que a Claire praticamente é uma civil, né, querido?
Ela era uma civil, o Leon, mesmo sendo homem, ele é um policial, então ele é mais, né, ele é mais pregadão e tudo. A Jill não, a Jill ela é bem ágil, ela é mais leve, ela esquiva, e isso tu sente na hora, né? Sim. Principalmente a parte do comecinho do jogo, e tu tem que dar uma esquivadinha de um zumbi junto com o Brad pra te entrar no restaurante, assim, querido, sabe? Ali é que tu já percebe que sim, não, mudou. Então, essa parte dos controles eu acho que foi um refino, sim. Foi. Deu uma refinada, a mira tá muito boa, mesmo eu não sentindo tanto aquele impacto de tiro que nem tem no 2, sabe, querido? O 2, ele parece ser um jogo mais tancado, sabe? Personagem mais, né, ele caminha, dificilmente ele corre só aquele piquezinho, né? Então, até mesmo a sensação do tiro, sabe? Do impacto do projétil no zumbi, no 2 eu sentia mais. Esse no 3 também né? O ambiente é aberto, etc. Não tem tanta aquela explosão, meu. Você com o headset com tu compara bem, assim, tu sente essa diferença. Mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante. A questão do som, por tu tá num ambiente aberto, eles conseguiram, cara, eles conseguiram emular bem, assim, sabe, querido? Que no 2, tu nunca consegue estar bem, né? Porque tu tá escutando o Mr. X, que é uma casa de madeira, mesmo que fosse uma mansão, tu escuta aquele um tropeço, né? Um Frankenstein caminhando, que é tum. No pé do teu ouvido o tempo todo. Tu nunca tá 100% clean, tirando uma save room, né? No 3, mano, tu escuta um grito, tu escuta alguma coisa pegando fogo, é uma criança, às vezes, parece uma voz de criança te chamando, sabe? É bem sinistrão. E depois começa a escutar aqueles stars, né? Pouquinho, já aviso aqui, menos que eu queria, que pra mim ele tinha que falar mais. Mesmo ele sendo um mutante, eu queria que o Nemes falasse mais, mas mesmo assim eu gostei. Da questão de mudanças, eu gostei. Eu acho que foi um refino, sim. Acho que de fato foi um refino do 2 e isso é muito bom. Então, ponto pro jogo, né, Queritinho? Com certeza. Bom, então a gente já falou sobre a história, mudanças. Querido, o que tu achou do tempo da campanha? Tempo de jogo em si? Quanto tempo tu demorou pra fazer? Tu fez mais de um final? E também tem que, né, eu acho que isso, querido, a gente tem que falar o quanto o jogo te entreteu, sabe? Mesmo que seja 1 hora, mas aquela 1 hora intensa, sabe? Que tu, cara, tá ali que tá beliscando o sofá, né? Ou é 1 hora que tem altos e baixos, que acaba sendo monótono numa parte, é boa na outra, né? Então, o que tu fala sobre tempo de jogo, querido? Então, antes de eu jogar mesmo, ter a minha experiência, eu comecei a ver alguns gameplays iniciais pra saber o que eu iria enfrentar, né? Pra saber como eu ia reagir. Tu costuma fazer isso, querido? Tu te estraga a tua experiência se tu vê o gameplay antes de tu jogar? Não, pra mim não estraga porque eu fico pensando como eu vou reagir na mesma situação que esse gamer aí está reagindo. Será que eu vou ter o mesmo reflexo? Será que eu vou reagir do mesmo jeito? Será que eu vou ter a mesma ideia na hora? Será que eu vou conseguir fazer o mesmo que ele tá fazendo? É uma espécie de desafio pra mim, né? Será que eu consigo ser bom a esse ponto? Mas em questão da história, eu prefiro me surpreender na maioria das vezes. Eu vejo só o comecinho, tá bacana, tá estável, vou jogar. Aí depois que eu tenho a minha experiência com a história, eu vejo outros gameplays, né? Me situo um pouco mais. A questão do tempo, pra mim, foi meio relativa. Eu notei uma grande diferença no 3, porque no Resident Evil 3 você precisa fazer uma espécie de vai e volta em poucos trechos, né? Só ali no comecinho, quando você tá ligando a energia ali do metrô, né? Você vai na estação elétrica, volta, mexe no metrô, dali pra frente você não fica naquele vai e volta, né? Como acontece no 2. E o 2, ele teve muito isso, né? Como o 2 teve muito mais puzzles e pra você resolver os puzzles você precisava percorrer a delegacia, pegar uma chave ali, voltar, pegar um cartão, ir lá do outro lado da delegacia, enfrentar alguns inimigos, pegar um crachazinho que tava ali, correr, pegar uma chave que tava numa sala que já estava trancada. Então você caminha muito na delegacia, você é um vai e vem. E tu não tem como não ter decorado ela, né, querido? Simples assim. A delegacia pra ou pelo menos tentar pegar um S do normal pra cima, não tem como não ter decorado ela, pelo menos, né? Pelo menos ali do lado direito, o lado esquerdo e os andares superiores dos dois lados, né? Ali de saber onde tu tá no momento é impossível, mano. Exatamente. E o 3 não teve isso, né? Depois da parte do metrô, é linear. Vamos sempre em frente até o fim. Sim, então, eu concordo também.
Eu senti que o jogo ele teve essa experiência de ser mais curto por causa dessa ausência de puzzle, de vai e volta, né? Muitos jogadores falaram que, ficou muito fácil, cadê os puzzles? Não tem isso, não tem isso. Mas eu fiz a minha primeira zerada, até porque eu fui observando o cenário, né? Vendo os acontecimentos. Eu fiz em 5 horas e 45, eu acho, que eu fui bem devagar mesmo. Eu não fui com o intuito assim de, tô com pressa. Eu fui bem devagar, pegando todos os itens, sem pressa. Corria rapidinho, escondia do Nemesis na save room. Tá certo, tá certo. Mas poderia ter sido maior, eu acho. Poderia. Eu concordo, eu lembro que eu fiz o primeiro final, né? A gente jogou no normal, eu morri algumas vezes, tudo, mas bem na manha. Mas até como a gente tá em live aqui, né, querido? Até o Marco Velho tava lendo o Marco Velho que eu falei, disse, mano, eu terminei a primeira vez, eu comprei o corta-corrente. E eu falei, Marco Velho, pelos meus cálculos, eu com esse corta-corrente eu vou adiantar em 40 minutos o gameplay. E, querido, adianta até mais. Sim. Até mais, porque tipo, começou o jogo, saí do metrô, entrei na cidade, cortei corrente, sabe? Fui lá pra ligar a luz. Pronto. Eu em 12 minutos, querido, eu fiz que eu tinha demorado mais de 40. 12 minutos. E não sem rushar, de boa, assim, sabe? Então eu acho que sim, porque o 2, ele vai te obrigar a conhecer a delegacia. Isso. Não tem como tu não conhecer a delegacia, não tem como tu saber que a chave verde vai no lugar, a vermelha vai ali do coração, né? A de copa vai aqui, não tem. E o 3 não. O 3 de fato é mais fácil. Outra, eu usei, mas eu acho que pro S, pelo menos o S+, tu comprar a bazuca infinita não rola. Um pouco de apelação. Então isso também interferiu no tempo do jogo. Bom, é que assim, pessoal, eu acabei perguntando pro Kirito se estraga a tua experiência tu ver antes. Eu sinceramente também não me estraga, sabe, Kirito? Na verdade eu até gosto de ver. Não digo a história, o plot twist da coisa, sabe? Eu gosto de ver, cara, porque hoje em dia, um vídeo de um cara que recebe... Eu sei que eu recebi aqui, eu falo, galera. Hoje, tu assistiu um vídeo, não uma live, ou sem ser um detonado, com trechos do jogo, pra mim não representa mais o jogo. Porque sim, pode estar editado. Sim, pode estar fazendo parte de uma campanha de marketing, né? Então, eu prefiro ver uma live que tu tá vendo ali como o jogo tá se comportando em tempo real, até mesmo questão de desempenho, né? Sabe que hoje em dia, né, o desempenho sim pesa, interfere em muito gameplay, tipo Anthem, etc, que pra mim tem uma ótima ideia, mas acaba sendo mal executado. E eu gosto de ver, sabe? Eu gosto de ver como tá reagindo com os controles, que pra mim o jogo, mano, é jogabilidade. É 90% jogabilidade, porque se o jogo for tancado, sabe? For amarrado, mano, eu já não jogo mais. A gente começou a jogar uma imitação de Resident Evil, que é o Nightmare, alguma coisa assim, e o jogo parece ser legal, cara, mas a jogabilidade é impossível de jogar, mano. Muito ruim, né? 1998. Te lembra, Marco? Daymares ali, ó, o Marco me ajudou. Daymares 1998. Cara, modéstia à parte, não é um jogo zoado, mano. Tem um puzzle legal no começo, sabe, querido? Mas, cara, a jogabilidade não te limita, mano. Te limita, cara. E eu acho que hoje em dia tem que ter isso bom, cara, porque a gente tem recurso. Tem um ótimo controle no Xbox One, tem um ótimo controle no PlayStation, sabe? E tu com esse controle também consegue jogar no computador. Então, cara, tu tem ali, sabe, gatilhos e tudo. Eu acho que o pessoal daqui a pouco se preocupa tanto com a história do jogo, com o level design, etc. Mas, cara, o controle, pra mim, isso é o que acaba te dando também uma experiência de fazer umas speedrun, né, querido? Pra te pegar o S e tudo. E o 3, ele faltou. Cara, é legal na hora. Porra, quebrou o jogo, mano. Quebrou o jogo. Porque o Resident Evil 3, galera, obviamente que esse aqui é um episódio com spoilers, né? Tu sai do metrô com o Carlos, com a Jill, tu vai ligar as luzes, tu volta pro metrô, daí tu vai pro esgoto, depois tu joga com o Carlos, depois tu vai pro laboratório e vai acabar. Isso. É isso? Não é isso, querido? É isso, exatamente. Mano. É isso. Então, eu acho que o tempo do jogo se interferiu. Eu queria mais uma horinha. A gente vai falar mais ainda, mas eu falo. Mesmo narrando, etc., eu acho que sim. Eu acho que essa reimaginação da Capcom faltou um pouquinho mais de tempo de jogo. Bom, né, falando já sobre isso, querido, então a gente já pode bater o martelo. O que faltou pra ti? O que faltou? Já que o tempo de jogo, né, a gente achou que podia ser melhor, e pra aumentar o nosso tempo de jogo vai ter que ter mais coisa. O que faltou pra ti, querido? Olha, eu vou falar primeiramente em questão característica, né, visual e interação. Faltou pra mim a gente interagir com objetos no cenário.
acho assim que PlayStation 4, o Xbox One e, enfim, a tecnologia gamer no geral, né, já tem mais do que o suficiente, né, de poder para processar a interação com o cenário. E eu reparei que o Resident Evil 3 é bem travado com a interação com o cenário. Você não passa por uma latinha, você não chuta ela, você passa por uma caixa, ela não sai rodando na sua frente, ela fica ali bazuca na cerca, não quebra. Ela fica ali estagnada, você bate uma caixa, uma simples caixa, você encosta nela, é como se você encostasse numa parede, né? Você não interage. Então eu acho assim que, poxa, né? Por que não colocar alguns objetos pra você interagir? Talvez você, né? Sentir uma animação, ver uma animação, uma latinha ali, né? Acabei de chutar uma garrafa. Infelizmente a gente não vê isso. Então, em questão característica, assim, no meio do cenário, faltou isso. Outra coisa que eu acho que faltou também, tempo, né, e paciência da Capcom pra trabalhar um pouquinho mais, né? O jogo ficou bom, ficou muito bom, mas se eles tivessem trabalhado um pouco mais, não tivessem rushado tanto, porque a gente viu aí que insiders acabaram descobrindo que algumas coisas no jogo estavam meio que inacabadas e pela metade, e elas meio que estavam ali no cenário principal do jogo, mas depois foram retiradas de última hora. Não, tinha uma screen vazada do Minhocão, querido, lembra antes do jogo lançar? Os 6 meses antes do jogo lançar. Isso, exatamente. Então, eu não sei por que a Capcom ficou tão apressada assim, não esperou um pouquinho mais, né? Porque todos esses elementos que faltaram, faz com que os fãs, aqueles que não são tão fãs assim, até os apreciadores, ficarem com a pulga atrás da orelha e pensarem, poxa, tá faltando algo aqui. Acho que a Capcom é um Umbrella sabia da pandemia, querido. Eles adiantaram, vamos lançar essa bagaça que senão não vai sair mais. Home office ninguém trabalha. Então, né? Agora, esses foram os aspectos que eu achei que faltou. E o último aspecto, bem rapidamente, que eu achei que poderia ter sido incluso também, é o que a gente acabou de falar. Faltou mais desenrolar da história, né? Poderia ter desenrolado a história um pouco mais. Falta um pouco mais de história. Como eu já falei, né, querido? Pra mim, eu não abri a mão da parte dele com a Jill na delegacia e o Brad ali morrendo, sabe? Porque é o que eu lembro do jogo do clássico, querido. Tá? Pra pensar, é que eu lembro do jogo clássico. E eu acho que faltou essas cenas marcantes, assim, né? Eu acho que poderia ter explorado mais o Nemesis, né? Cara, a gente hoje conhece, porque a gente já jogou os outros, a gente já viu aqueles filmes que são muito bem, né? São muito bem feitos, menos os da Jojovich, aquela que é uma porcaria que ninguém tem que ver aquilo. Mas os filmes de animação eu gosto muito do Resident Evil, aquele com o Leo e etc. E a gente acaba conhecendo mais do Nemesis hoje porque a gente procurou, a gente já viu mais coisas. Mas eu acho que no jogo também poderia ter explorado um pouco mais o Nemesis. Eu acho que, já que vazou o screen do Minhocão, então alguma coisa tinha. Então, pelo menos eu vou fazer uma referência sobre, né, querido? Daqui a pouco tem um terremoto, alguma coisa assim. Floquetal, pelo menos, ser mais mencionada, sabe? Já que eles não vão lá, né? Pô, beleza, botar o cara na delegacia, não botar a Jill e o Nemesis não quebrar a parede da delegacia, que nem clássico de fazer, né? Isso. E eu acho que faltou sim. Eu não falei, pra mim, a gente teve um lançamento num ano, o Resident Evil 2 e o outro no 3, eu acho que podia ter falhado esse ano, e eu esperaria pra ter jogado mais o 3. Eu sei que é um jogo bom, o jogo tá ótimo, a Capcom tem uma Ferrari e foi pra padaria comprar pão, sabe? Eles podiam ter esperado mais, ter melhorado. Cara, botava só mais essas duas coisinhas, pensava melhor no pós-game. Isso. A gente vai falar isso mais, mas pensava mais no pós-game. E Resident Evil Survival lá, como é que é o nome daquele? Resistance. Aquilo é plus, mano, sabe? Não, eu acho que isso que faltou, né? Faltou mais dedicação e, que nem o querido falou, paciência. Realmente. Então, a gente já pegou tanto o que faltou e o que podia ser melhor, né, querido? Que era isso, na verdade foi tempo de jogo, né? Isso, eu acho que poderia ser melhor tempo de jogo, né? Isso mesmo. Mas, pois bem, querido, depois a gente falou isso, teu resumo do jogo, querido. O que tu achou de Resident Evil 3 Remake, na tua avaliação, na tua experiência de gameplay? É um jogo bom, divertido, você consegue se divertir, você consegue interagir bem com o game, você consegue ter aquela diversão, ter aquela imersão. Poxa, isso é um Resident Evil. Mas, infelizmente, você fica com aquele gostinho de quero mais, que parece que acabou antes do tempo, parece que tava faltando um pouquinho mais de coisa, e você fica com cara de, ué, acabou já? É o que eu acho. Pois é, galera, eu concordo com o Kirito, eu acho que é um jogo excelente, me divertiu bastante, eu gostei bastante de jogar, sinceramente.
exatamente. Eu sou apelão, eu gosto de pegar a bazuca e sair detonando, eu gosto mesmo, isso me diverte. É bem divertido. Eu gostei de dar farmadinha lá com o Carlos, sabe, pra comprar. Eu gosto de ter, tipo, uma loja que tu vai farmando, isso eu gosto de fazer. Mas quando tu acaba e pega lá, eu peguei os 1000G ainda, sabe, tu olha pra aquele jogo e diz, cara, eu podia estar jogando mais isso, sabe, querido? Até mesmo na questão de conquista, /troféu, da onde tu tá jogando, não interessa, acho que podia também ser melhor distribuído. Ele ficou um jogo fácil, Resident Evil pra te fazer 100% nunca foi pra qualquer um. Isso. Eu acho que eles deviam manter isso. E eles tinham que tirar pelo menos a bazuca infinita do S+, né? Do S, etc. Tinham que ter tirado. E tu acaba e tu olha, pô, sabe que eu pensando aqui, querido, sabe que daqui a pouco faz um cenário pro Carlos, sabe? Faz uma campanha pro Carlos. É exatamente isso, sabe? Tu, tá, beleza, gostei. Não, o jogo é muito bom. Tá aí, agora qual é o outro personagem pra nós jogar? Porque no 2 tu joga com a Claire. Ó, no 2 tu joga com o Leo, Claire, A e B. São 4 gameplay do Resident Evil 3. Para pensar, 4 não tô dizendo que ele vá visitar muitos lugares diferentes, mas faz o que durante quando a Jill foi ligar a luz, né? Foi fazer lá o esquema pra ligar o metrô. O que o cara estava fazendo, né, querido? Isso. Porque a gente não joga com ele. Como que aquele velho e aqueles caras já estavam lá no metrô quando a Jill chegou, né? Isso. Já imaginou se eles lançassem através de uma DLC, quem sabe, né? Isso aí. Ponto de vista de Carlos Oliveira. Sim, claro. Faz um cenário do Carlos. Eu acho que não precisa nem ser A e B pros dois, né? Mas eu acho que faltou sim. Faltou um cenário e inverte. Daí tu joga com a Jill, né? A gente sabe onde ela tava, etc. Daqui a pouco pega nesses locais de transição, né? Porque ela ficou desmaiada lá quando derrotou o Nemesis pela 3ª vez, né, querido? Isso. Daí, pô, daqui a pouco vê ali o que tá acontecendo. Tipo, faz um evento paralelo àquilo, né? Se passou 12 horas aquilo ali, né? Sim, exatamente. Pô, ou daqui a pouco, sabe, em vez de tu faz um cenário com o Carlos, em vez de ter a parte da Jill, mostra o Resident Evil 2, né? Mostra alguma coisa do 2, o que tava acontecendo, faz uma transição ali, conta um pouco por que a Jill tava lá no apartamento, tudo depois que acabou o incidente da mansão, que eles chamam assim, né, querido? Incidente da mansão, né? Isso. É o relatório do Wesker, conta um pouco como é que foi o Wesker chegando e apresentando lá. Eu acho que podia, mano, a gente ia ter mais imersão na história, eles iam usar praticamente os mesmos cenários, né? E a gente ia ter mais um gameplay, a gente ia ter mais tempo de jogo. Então, eu gostei, foi um jogo bom. Nem eu falei, não vale os 250 reais, nenhum jogo vale. Eu acho que na Steam é um preço mais razoável, ou bem ok. Na nuvem, esses sites assim, tu pegava pelo um preço até melhorzinho, né, querido? Green Man, esses lugares assim, se não me engano, tava até um preço melhorzinho. Então, eu acho que ok, mas mesmo assim, falta porque a nossa referência é o 2, né? Como a Capcom começou a falar que é uma reimaginação, então beleza, é uma reimaginação. A gente sabe que vai ter alguma coisa do 3, mas a gente tem a base do 2. E foi o jogo que foi lançado um ano antes. E eu acho que pesando, botando os dois na balança, o 2 ganha disparado. Então, Resident Evil 3, né, foi bom, mas podia ter sido melhor. Talvez possa ser ainda, cara. Mas não DLC de graça. Que a dona Capcom pode sair, soltar uma DLC aí pra gente, com conteúdo bacana. Vamos esperar, né? Bom, então esse foi sobre Resident Evil 3, galera, mas não para por aí, porque lançando Resident Evil 3, a Capcom deu uma surtada, né? Começou a fazer aí umas enquetezinhas com a galera, mandar algumas surveys, né, que é aquelas pesquisa de opinião do pessoal que comprou o jogo, e nela tava qual jogo tu queria ver como remasterizado, reimaginado, né? E o rumor do Resident Evil 4 Remake tá forte, querido. Mais um Resident Evil 4. Exatamente. E o remake desse 4, ele tá sendo... Mal foi confirmado, né? Não foi confirmado ainda é um boato, mas apesar de ainda ser um simples rumor, já tem gente odiando, dizendo, mas o 4 já é muito bom, não precisa ter remake. Mas começou a sair alguns vazamentos aí no Twitter, algumas páginas especializadas em games começaram a divulgar algumas informações e até discursaram a respeito de algumas mudanças que aconteceram, né, do Resident Evil 3, que inclusive durante uma live, né, um dos produtores falaram ali algumas diferenças ali na pré-concepção do Nemesis, né? Que o Nemesis, na verdade, não era uma experiência somente ali relacionada ao T-Vírus, etc., mas que ele era uma tentativa ali de uso do Las Plagas, que só é
mencionado no 4, né? Então, sim, quem sabe fez uma preparação de terreno. Mas aí que tá, querido. Eu entendi tudo. Pô, beleza, a Capcom vai mandar uma pesquisa de opinião, mas só que na boa, mano, ela tá cagando pra opinião. Porque se eles já estão falando sobre desde Las Plagas no Nemesis, querido, e já tem tanta coisa forte, essa opinião, essa pesquisa de opinião é uma furada. É só pra endossar que o pessoal já tá lançando 4. Isso. Eles não estão perguntando. Porque, eu, pessoalmente, o Resident Evil 4 lançou no Play 2, GameCube, depois veio vindo. Até no Wii lançou e veio vindo, tem no Xbox One e no PS4. Um gráfico ok, né? É um outro motor gráfico, ele já tem um cenário bem amplo. Eu acho um crime com Assassin's Creed Código... Ou Assassin's Creed. O Resident Evil Código Verônica, mano. Eu acho um crime não remasterizar aquele jogo. Ele lançou esquecidinho no Dragon Quest, né? Tinha 2 CDs, tem uma puta de uma campanha. Puta de uma campanha demorada pra caramba, com 2 CD com a Claire. Muito legal. Depois que vem portado lá, até no primeiro Xbox vem, ele depois tem port até pro PlayStation 2, etc. Eu acho que Código Verônica passaria na frente do Resident Evil 4. Na minha opinião, né? Mas pelo... gameplays, porque eu nunca joguei o Code Verônica. Code Verônica é muito bom. Só é aquele jogo que não envelheceu bem. Sinceramente, não envelheceu bem. Porque ele é com controle tanque. Então, tu tem áreas maiores, escrito, com controle tanque é pior ainda. Porque tu, tipo, não tá andando num corredor que nem era o 1, 2 e 3, sabe? Tu tá andando num saguão. E, cara, tu não consegue andar em diagonal. Tu só... tu não anda em diagonal, mano. Então é horrível. Não, eu me estresso no jogo. Então é complicado. Mas eu acho que o Resident Evil Code Verônica deveria vir. E, na minha opinião, também, essa enquete aí, essas paradas que a Capcom fez foi balela. Porque os caras tá falando que sobre Las Plagas no Nemesis, mano, eles já sabem, eles já estão puxando o 4, querido. Eles já não estão trabalhando nisso. Eles já não estão trabalhando nisso. Inclusive, saiu um vazamento aí de um leaker que ele tava dizendo, que ele disse, na verdade, né, que há uma grande possibilidade do Resident Evil 4 Remake sair em 2022. Que eles vão trabalhar mais nele, não vão repetir a pressa que eles tiveram no 3 Remake, né? Os negros estavam sondando o Instagram do cara que fez o Leon, né? E ele disse que deu uma endossada, porque o cara meio que deu uma sumida. Aham. Acabou dando uma endossada nisso também. É verdade, eu sigo o Instagram dele, ele já tem um bom tempo que ele não posta nada. Isso, os caras estão falando, não, o cara até subiu até do Instagram, mano. Será que ele tá trabalhando nessas paradas e não pode falar, né? Tomara que esteja. Bom, eu falo, galera, eu por mim, e era Código Verônica, eu gosto bastante. Um Resident Evil bom mas aí que vai, sabe, só que é o seguinte, mano, cara, reimaginar o que seja, né? Vai ter a Verônica, o irmão dela, tudo lá, é uma campanha, querido, que pode demorar umas 12 horas facinho, eu acho, mano. Cara, hoje tu rushando faz mais rápido, né? Código Verônica era 2 CD com a mesma campanha, com a Claire. Olha só. E era tenso, mano, era tenso. Uma pena, né? Tomara que venha ainda antes aí. E se for o 4, eu gosto muito do 4. Eu joguei no PlayStation 2 na época. Gosto mesmo do 4. Hoje em dia, eu achei o port dele pro Xbox One, até mesmo pro 360 e PlayStation 3 e 4, eu acho que ele já tá meio desatualizado com a jogabilidade, que tu mira e anda no mesmo analógico, né? Então tu vai ter ali um tempinho pra te adaptar ainda pra jogar ali hoje, não é? Tu pegar esses remakes sair jogando o 4, né? Mas vai eu tenho dificuldade, eu fico meio perdido naquela câmera. Se a gente parar pra pensar, o 4 foi alvo de muita crítica e é o Resident Evil que mais vendeu, né? Mac também lançou pra tudo, até pra iPhone lançou, né? É verdade. E o pessoal criticou porque não tem mais aquela imersão, não tá num lugar mais, é um espaço confinado, etc. Cara, tu tá aberto, tá indo, passa por vila, tu passa por tudo quanto é lugar. Tem uns ogros gigantes lá? Tem, mas, né? Tá, de vez em quando dá uma... Forasteiro! Mas é massa, cara, é massa. A hora que tu chega lá e tu vê os caras te chamam de forasteiro, te tocando foice, esses negócios, é massa. Eu gosto de Resident Evil 4. Mas eu concordo que não seria a hora pro remake dele, mais além. Mas é aí que tá, querido, né? Ou vem um remake do 4, ou vem um Resident Evil 6. Vocês acham? Porque o 7 foi um absurdo, mano. O 7 fez uma repercussão absurda. Não é o meu estilo de jogo, eu não gosto de jogar. Mas, cara, chamou muita atenção o Resident Evil 7 e a galera, o Fringir dos Altos gostou sim. Realmente. Até eu que detesto o jogo de primeira pessoa, decidi, né, experimentar. Joguei só uma vez também, pra falar assim, pronto, né? Joguei uma vez. Terminou, querido? Terminou Resident Evil 7? Terminei. Eu não falo muito porque eu não joguei, galera. Eu não cheguei a comprar, mas eu tinha PlayStation 4 na época que ele lançou. Aí eu peguei o jogo emprestado, joguei só uma vez.
E tu gostou, querido, no final da parada, mano? Que mudou tudo, né? Não mudou pouco. Não é tipo os caras da Rage no Resident Evil 4, que agora o Leon tá numa vila em vez de estar preso num lugar. O Resident Evil 7 mudou tudo. Câmera, perspectiva, como a história é contada, tudo. Tudo vezes tudo. No começo, eu imaginava que o 7 fosse se desenrolar pra um caminho totalmente diferente, né? Aqueles poderes da Evelyn ali, tudo que estava acontecendo, e aqueles mofados, né? Que substituíram os zumbis, por assim dizer, na trama. E a família Baker, que acabou se transformando em criaturas ali no decorrer da jogatina. Falando ali no caso da senhora Baker, do senhor Baker, depois o Lucas Baker, que ele sofre uma mutação e vai encarar o Chris ali, só que no DLC somente. Então é divertido, é um terror, deixa você ali preso, sem saber qual será o próximo jumpscare que você vai levar. Eu me assustei bastante, muito mesmo. Tanto que eu só joguei uma vez. só joguei uma vez, eu levei uns sustos bacanas, a ponto de pausar o game e falar assim, caramba, peraí. Não vai no banheiro depois que acaba ali. Eu tava jogando de fone, né? Então, pensa. É um jogo divertido? Eu imagino esse jogo no VR, querido. Eu acho que esse deve ser um jogo pra VR. Cara, a imersão é realmente impressionante. Apavorado, meu. E adivinha, boss? Rumores do R8 que pode ser a continuação da história do Ethan. Exatamente. Pois é, queridos falam, mano, Resident Evil 7 deu uma guinada, cara, e eu acho que a Capcom teve coragem pra fazer o 7, mano, né? Porque ela mudou o jogo, mano, e mesmo que quando lançou o pessoal ficou meio meh, mas depois veio indo, né? E o pessoal vai descobrindo tudo, e quando veio meio que aparece o Chris, meio que diferente, mas é Chris, né? Foi puxando, depois até veio um DLC do Chris e tudo. E, cara, e agora o 8 tá aí, mano. E o que vai acontecer? Rumores em torno do 8. Sair, vai. Agora, quando, não se sabe. Titia Capcom não falou nada ainda, mas tem rumores dizendo que o jogo vai se passar inicialmente numa vila, que depois você vai pra uma espécie de castelo, e que vai ter uma figura feminina que vai te perseguir no decorrer do jogo, que você vai poder afastá-la com uma espécie de arma ou uma espécie de item, enfim. E que o jogo, infelizmente, oh my godness, vai ser em primeira pessoa de novo. Oh, meu Deus. Começando com Cyberpunk, a gente vai ter muito game em primeira pessoa, mano. É brabo. Muito. Pensando, acho que da próxima geração não ser um pulo tão grande, sabe? Eles vão tentar dar essa explorada em perspectiva. Então, eles vão precisar da primeira pessoa pra isso, né? É verdade. E mais informações sobre o 8 que saíram é basicamente isso, né? Que continuaria a história do Ethan, que o Chris voltaria, só que a participação dele no jogo poderia motivar o jogador a pensar que talvez ele não seria mais o Chris que a gente conhece, o protagonista bonzinho, senso de justiça. Acho que ele acaba cometendo alguns atos ali no jogo ali que poderia talvez caracterizá-lo como vilão, mas não se sabe, né? Afinal de contas, a Jill foi controlada no 5 e deu uma peia nele, né? Acaba humanizando também, né, querido? Porque, cara, pega um soldado, né? Nem o Chris que vai, né, pro pior lugar possível. Ele vai ter que fazer alguma coisa, mano. Então, nem tudo são flores, né? E aí a gente vai ter que esperar, porque de acordo com esse leaker que vazou essas informações aí, dizendo ele que o 8 está em desenvolvimento desde 2018. Bom, não se sabe. E uma das poucas coisas que a gente pode bater o martelo que, infelizmente, galera, Resident Evil vaza tudo. Vaza tudo. E como vazou o 3, antes tinha vazado o 2, né? E eu lembro de vazamento do 7, querido. O pessoal falando, o 7 vai vir em primeira pessoa. Eu disse, não é impossível. Não vai ser filme do Vin Diesel, igual Resident Evil 6. Não, mano, pior que é certo, vaza mesmo. Não sei que os caras, acho que a Capcom acaba trabalhando com muitas empresas, né? Terceirizada e tudo. A Microsoft teve problema isso no remake do Gears, do primeiro Gears. Né? Então, como envolve muita gente, muito testador, entrando e saindo, os negros pegar hoje em dia um celular, né, ou ler um documento ali, um PDF que não era, né, é rapidão, mano, infelizmente. Rapidinho. Infelizmente. Como essas empresas, elas trabalham com muito freelancer, né, e a gente tá vendo agora na própria Naughty Dog, lá com The Last of Us, né, jornalista / freelancer, querendo ou não, é um ponto sensível num vazamento de informação, porque ele não tá ali pelo um regime CLT, né? Não passou nem mesmo por uma entrevista de emprego, né? Então, mano, daqui a pouco o cara tá ali e tem uma má fé em alguns atos, é rápido. Então é um ponto bom aí pra própria indústria rever, né? Os seus conceitos, como vai trabalhar com isso. Porque hoje em dia informação é dinheiro, cara.
Informação é dinheiro pra tudo. E se tu vai ter ali um ponto sensível pra vazar, imagina... Mesmo, sempre vaza um pouquinho, mas é que muitas vezes eu acabei percebendo que muitas vezes acaba sendo um rumor da pessoa mais ou menos leu a situação, né? Interpretou alguns pontos e ela transcreve isso e o pessoal começa a achar que é um relato verídico, né? Mas... E acaba vindo... Vai que é tipo os palpiteiros do Twitter, mano. Os caras deram... Cara, na boa, mano. Sobre PS5, os caras dão de 15 a 20 palpites por dia. Uma hora eles vão acertar, é óbvio que sim. É probabilidade, né? É probabilidade de um cara que tá no meio, ele vai mais ou menos começar a chutar ali. Ele já viu 8 lançamentos de consoles antes, então ele sabe como é que funcionou, é normal ele acertar uma hora, mas, mano, os nego erram todo dia, né? Então, às vezes, isso ganha força, mas beleza, mesmo se isso ganhar força, é ok. Mas, tipo, vazar, e nem vazou The Last of Us agora, mano, que tu vai, cara, vazou o jogo inteiro, e nem complicado. Sempre vaza de Resident Evil. A gente viu o vazamento no Pokémon, né, querido? A gente falou sobre isso no podcast, mano. Tudo por causa desse regime freelancer, etc. Bom, sinceramente, eu, como fã e como consumidor, eu confesso que eu dou uma espiadinha nisso. De vez em quando. Tipo, porra, né? Oi aí. Tá quando acaba famentando, querido, o nome do jogo. A tag no Twitter vai subir, tipo, Resident Evil 8. Vai subir mais rápido, né? A gente não vai esperar um marketing agressivo da Capcom, porque nunca teve. Nunca teve, porque a gente sabe que hoje em dia o marketing é dinheiro, e tirando Sony e Microsoft, a gente vê muito pouco marketing. E muitas vezes, quando essas empresas... O marketing é tão caro que, porque o Cyberpunk tá com a Microsoft, tipo, Mark. Cyberpunk. Botou lá o Keanu Reeves na E3 na Microsoft exatamente por causa disso, porque marketing é dinheiro, mano. E o próprio Minecraft Dungeon hoje teve um estouro que é da Microsoft. The Last of Us subiu uma tag errada por causa de um vazamento, né? Mas a Sony que bota a grana, né? Tipo, nem botou lá com Miranha, etc. É grana, mano. Então, o vazamento tem o seu próximo aí. Eu acho que isso é tipo uma... eu acho que pode vir o 4, tem isso. Eu acho até de boa, sabe, querido? Até dar uma famentada e a gente fala mais do jogo, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, né? Isso acaba dando uma mexida aí na galera e o Resident Evil tá sendo na tua cabeça. Mas, cara, vazamento assim, esses que vêm de dentro, que nem o Gears, ninguém fala, né? Mas o primeiro Gears remasterizado ninguém sabia. Quando vê no Twitter apareceu o jogo, mano. Tipo, quase The Last of Us 2, quase, sabe? Isso aí, aquilo me quebrou um pouco o jogo, mano. Aquilo me quebrou o jogo. Porque, tipo, eu queria ser surpreendido na E3 e eles iam fazer isso, né? Então, mas felizmente acontece, né? Mal profissional tem em todo lugar. Infelizmente. Sim, então é isso. Fica a dica pra indústria aí. Tem que rever esses mal profissional aí, mano. Eu, por mim, manda todo mundo pegar o bilhete azul, pega teus bagulho e desaparece da minha frente. Exatamente. Pega esse teu notebook aqui, ó. Na empresa, se vazar alguma coisa, cadeia. Processo. Pega aquele notebook dele aqui, atira pela janela aqui, rapaz. Desaparece da minha frente. Pega aquele Intel Celeron que ele comprou por 2K e meio no Brasil e roga fora. É isso, mano. Pô, querendo ou não, é entretenimento, né? E a gente quer ser entretido, mano. É isso aí. Então, e a surpresa faz parte do jogo, né? Surpresa vai aí, mano. Então, a gente também quer isso. Eu sei que a gente famenta e tudo, a gente espia, né? Mas eu acho o rumor, ele acaba contribuindo medido, né? Sim. Mas demais, assim, não. Então, eu por mim, fica só nisso, sabe, querido? A gente acha que o 8 vai seguir o item, a gente acha que vai vir Resident Evil 4. Mesmo já sabendo que vai vir. Mesmo sabendo que vai vir, né? Mas eu acho que fique por aí, que não vaze mais, que a gente quer jogar, né? A gente quer consumir. Foi bom. Exato. Bom, galera, então esse foi esse o nosso episódio sobre Resident Evil 3. Foi a nossa experiência aqui, o mais sincero possível, né? Foi o nosso primeiro podcast ao vivo, querido. O que tu achou da experiência? Tamo bem. Eu agradeço a compreensão da galera que tá na live, né? Tanto na Mixer, tanto na Twitch. Lembrando que esse também vai ser o nosso episódio que vai ser lançado lá no YouTube. Então, youtube.com/mau79. Vai estar esse episódio lá. Que vai dar uma editadinha, botar um gameplay em cima. Tu viu, Marco, velho? Aí, ó. Talvez o ao vivo vai ser mais rápido ainda pra nós editar. E era isso, então, queritinho. Deixa aí, e faz aquele merchan lá, hein? Eu tô devendo pro Quirito. Que isso. Merchandise. Tamo junto, boss. Galera, então é isso aí. Vocês vão curtir esse podcast aqui também em outras plataformas. Vai estar no YouTube, vai estar nos meios digitais aí. E além de estar aqui também presente no podcast, eu estou lá na Rádio Blast. Então, toda terça, a partir das 21 horas,
Eu tô no programa Geek Play na Rádio Blast. Eu falo sobre notícias do mundo geek, faço interação com os ouvintes, toco música, eu falo sobre tokusatsu, games, enfim, tudo que vocês gostam de saber também. E até algumas coisinhas relacionadas ao podcast eu também toco no assunto lá. E vai ser um prazer ter a companhia de vocês lá, hein? RageBlast.com, toda terça a partir das 21 horas. Aí, ó. E siga o Kirito lá no Facebook, que é o melhor Facebook do mundo. Só vê meme engraçado lá no Facebook do Kirito, mano. É incrível. É isso aí, cara. O Facebook é bom só pra meme. É isso aí mesmo. Bom, senhores, eu, como minhas considerações finais, eu não tenho como não agradecer a todo mundo, né? Nossos Illuminati sempre. Todo mundo que comprou na Amazon, que ajudou lá com os testes, que dá sub na Mixer, na Twitch, comparece sempre na live, tá sempre junto jogando com nós, acompanhando aí a nossa vida louca. E eu hoje, Kirito, eu preciso agradecer um rapaz tem um Facebook, galera, também eu vou colocar na descrição desse episódio. É o Rafael Silva Art Underline, lá no Instagram. É um menino que fez o mauzinho, dando um joinha, né, que a gente vai começar a usar aqui no YouTube e nas lives também. E a gente tá aí combinando de fazer algo pro podcast. Um artista muito legal, gente fina, gosta de Saô, então é da nossa galera. Mais um pra galera. Então, pois bem, pessoal, né, desculpa aí esses nossos atrasos de sempre do podcast, mas agora vai, né, querido? Agora nós vamos engrenar, vamos engatar a segunda e vamos ladeira abaixo. Vamos igual Resident Evil 3, rushar. Vamos ser rushador. Galera, o que eu posso falar é, se possível, fiquem em casa, cuidem de si, cuidem da sua família e joguem joguinhos, videojogos e acompanhem o nosso podcast. Tamo junto, galera. Desde já, meu muito obrigado. Fui. Falou!